Do pior para o melhor. Vamos hoje voltar com o nosso quadro classificando discografias, começando com ela, a diva Miley Cyrus. Sorry that you're... Se você não sabe como que funciona este quadro aqui no canal, basicamente eu dou minhas opiniões sobre a discografia de um artista, comentando o meu ranking do pior para o melhor álbum, e aí vocês comentam o que vocês acham também sobre esses álbuns e quais são as suas posições no seu ranking pessoal, ok? É um vídeo pra gente discutir mais aí. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, né? Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela nossa diva Miley Cyrus e sua discografia faraônica. Se por acaso você ainda não tem a sua, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Começando com o pior álbum da Miley Cyrus, na minha opinião, Miley and Her Dead Pets em 9º lugar. Depois daquela tempestade de bangers, a Miley resolve fazer a última coisa que os fãs estavam esperando. Ela resolve lançar um disco mais experimental do que o bangers já tinha sido. Ela lança o disco de graça no SoundCloud, sem nenhuma intenção comercial, com 23 faixas, parcerias com Flaming Lips e sonoridade totalmente psicodélica. O disco foi um mergulho totalmente profundo na mente dela. Não havia hits, não havia estratégia de charts, apenas liberdade. Pros críticos, né, gente, o disco soou caótico, desorganizado. Mas pros fãs, ele foi muito fiel a quem ela era como artista, e isso sem dúvida faz toda a diferença. E o álbum também mostrou a coragem de uma artista que tinha vivido um sucesso muito grande há pouco tempo de ignorar totalmente a indústria e fazer o que ela tinha vontade. Então hoje o álbum ganha um status cult dentro da discografia da Miley, mas assim, sem dúvida ela lançou outros álbuns muito melhores musicalmente. Em 8º lugar, Younger Now. Depois desse surto experimental, a Miley tentou entrar de volta na linha. Ela volta com um disco que parecia mais uma tentativa de reconstrução do que qualquer outra coisa. Ela aposta em um visual mais country, soft rock, folk, traz uma sonoridade bem limpa e totalmente zero polêmicas. O primeiro single do álbum, que foi Malibu, foi muito bem recebida, né, gente? Foi uma música que, assim, realmente refrescou a Miley. Porém, o álbum não teve o impacto que todo mundo esperava e foi ofuscado rapidamente. Muitos inclusive consideram esse projeto o mais esquecível da carreira da Miley. A crítica olhou para esse álbum como um projeto bem seguro e o público, né, que já estava acostumado com as grandes reinvenções, acabou também não se conectando. Por outro lado, eu considero esse álbum positivo para Miley no aspecto dele ter colocado ela de volta no ritmo, porque assim, foi uma passagem necessária para depois ela fazer uma reinvenção, né? Ela teve que mostrar, gente, eu tô bem, eu consigo fazer isso aqui. Mas é o que eu posso fazer agora. O disco estreia no número 5 da Billboard 200, vende pouquíssimo, teve Malibu chegando no top 10 dos Estados Unidos, mas os outros singles do álbum ninguém lembra. Em 7º lugar, Meet Miley Cyrus. Esse foi o primeiro álbum mesmo da carreira da Miley. Não é que eu tenha um problema com esse álbum, é só que ele parece muito mais um disco da Hannah Montana que resolveram colocar o nome de Miley Cyrus. Na época ela era já um fenômeno adolescente e o álbum mostrou que ela podia brilhar além da personagem. O próprio single do projeto See You Again virou um sucesso internacional e preparou o terreno para que ela fosse vista como algo maior do que só uma atriz da Disney. Porém, a sonoridade, gente, era muito presa no molde teen da época. E apesar do sucesso comercial que o disco fez, ele não tem originalidade. Então foi assim, um primeiro passo, mas foi muito seguro e muito limitado. O álbum ficou no 1º lugar, junto com a trilha sonora de Hannah Montana 2? Sim, ótimo pra ela. Vendeu mais de 3 milhões de cópias mundialmente, teve See You Again no top 10, enfim. Começou a transição da Miley, né? Teve um apelo amplo entre o público adolescente, mas como eu disse, ainda era genérico e dependia muito da série.
Em sexto lugar, o Breakout, que na minha opinião é o álbum de estreia da Miley mesmo, né? Pelo menos é o álbum que eu mais enxergo ela de tudo que ela fez no começo da carreira. O Breakout foi o primeiro álbum 100% da Miley fora da sombra da Hannah Montana. Ele é um pop rock adolescente, com músicas como Seven Things, que mostra uma artista ali mais confiante, que acabou se consolidando também como uma nova princesa do pop teen, né? E também serviu para mostrar que ela conseguia sobreviver no mercado sem a Disney, porque as músicas desse álbum foram muito bem aceitas por nichos que não necessariamente estavam consumindo a Hannah Montana mais. Por mais que o sucesso tenha sido sólido, ele não foi estrondoso, gente. E falta ali também um hit de maior longevidade dentro do projeto para que fosse realmente um primeiro grande momento da Miley. Mas serviu para trazer algo refrescante. Foi uma evolução clara, né, perante o primeiro disco de verdade dela, que foi o Meet Miley Cyrus. Em quinto lugar, temos um lançamento recente no meu ranking, Endless Summer Vacation. Tá no meio do caminho, né? Mas é aquela história, no meio do caminho tem uma pedra. Se o Plastic Hearts foi a redenção da Miley, o Endless Summer Vacation trouxe o maior hit da carreira dela, Flowers. Foi uma música que dominou as paradas globais, bateu recordes no Spotify e se tornou o hino de independência da diva. O álbum foi dividido entre duas partes, uma parte manhã e uma parte noite. Tentou explorar esses diferentes lados dela, mas acabou sendo um tanto inconsistente. O single Flowers foi grande demais e, de certa forma, eu sempre senti isso. Ele engoliu o projeto. É como se Flowers fosse uma música que não pertencesse a nada dentro da discografia da Miley, porque ela é maior que tudo. De qualquer forma, foi um disco que deu pra Miley o seu maior sucesso comercial desde o Bangers e consolidou ela principalmente na era do streaming. Então nós temos um álbum que chegou no terceiro lugar da Billboard 200, tivemos Flowers virando o maior hit da carreira dela, uma boa recepção da crítica, mas que também não foi unânime, né? Mas é aquela coisa, redefine o status de hitmaker, consolida ela como uma artista pop madura, mas ainda assim foi ofuscado pelo hype daquele single bombástico. Em quarto lugar na minha lista, eu vou deixar dois projetos ao mesmo tempo, porque eu não acredito que um exista sem o outro. E na primeira vez que eu fiz o Classificando Discografias, eu não coloquei um desses projetos, que é Can't Be Tamed / The Time of Our Lives. Começando com The Time of Our Lives, que saiu em 2009, que foi o trampolim pro Can't Be Tamed nascer. Esse trabalho foi bem curtinho, foi lançado em 2009, era apenas um EP, mas trouxe uma das músicas mais importantes da carreira da Miley, que foi Party in the USA, que se tornou um dos maiores clássicos também da discografia dela. Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos, Party in the USA virou um dos maiores hits da carreira da Miley, chegou no segundo lugar inclusive da Billboard Hot 100. Teve também When I Look At You, que foi usada no filme The Last Song, que reforçou essa transição dela pro cinema. Enfim, equilibrou o som teen dela, mas também serviu temas maduros e foi um sucesso estrondoso e o trampolim para o álbum Can't Be Tamed. O álbum Can't Be Tamed foi o primeiro choque de imagem da Miley totalmente. Foi o álbum que o pessoal mais rejeitou dela no começo da carreira, porque ela resolveu ficar madura. Ela botou barriga pra jogo, né? Ela começou a fazer umas músicas mais sexy e ela deixava a mensagem bem clara pra todo mundo: eu não posso ser domada. E ainda tem aquele comercial faraônico que fala The Next Step in Miley Cyrus Evolution. Eu morro com aquilo. Comercialmente, o disco tinha sido o pior desempenho da Miley naquele período, né? Mas ele marcou a primeira ruptura real dela com a Disney e plantou a semente da reinvenção que anos depois ela conseguiria sempre estar usando. O disco vendeu 400 mil cópias nos Estados Unidos, que foi um padrão bem baixo para Miley. Teve o single Can't Be Tamed, que chegou em 8º lugar no Reino Unido, no Canadá e em 18 nos Estados Unidos, né? Tivemos a quebra da imagem Disney e principalmente ela fazendo um disco dance pop, que era algo que ela não tinha abusado antes na carreira dela. E eu acho esse ponto importantíssimo, porque o The Time of Our Lives flertava com coisas mais pop, né? Mas nesse álbum ela foi eletrônica, então assim, Can't Be Tamed é um farofão e amém que ela fez essa música, amém que ela fez esse disco é faraônico.
terceiro lugar, eu vou deixar o Something Beautiful, o álbum mais recente da Miley Cyrus e, na minha opinião, um dos melhores álbuns deste ano e um dos álbuns mais injustiçados, sem dúvida, da década. Esse álbum, ele é perfeito do começo ao fim. Ele é o disco de diva pop extrema, suprema, mais de 30 da Miley. O álbum veio com aquela expectativa do fenômeno de Flowers e a aclamação do Plastic Hearts. Se ele também conseguiria unir a força emocional que nós vimos de outras fases musicais com também a irreverência que nós vimos na era Bangers, por exemplo. Ela tentou muito se consolidar como uma artista que finalmente conseguiu equilibrar o sucesso comercial com o respeito crítico, mas é um risco alto. Eu acho que ela conseguiu. O disco realmente é muito incrível, ele tem músicas de vários gêneros diferentes e eu acho que a Miley abusa totalmente de uma zona na carreira dela ali, né, que ela não precisa provar mais nada pra ninguém, né? E o fato dela ter feito esse álbum visual também mostra pra gente que ela teve muito carinho com aquele projeto, né? Ela se colocou num lugar muito específico com aquele projeto. Só que assim, a Miley tem cometido um erro, por mais que ela lance álbuns incríveis, que é o que tá fazendo com que a gente não consiga engolir muitas vezes. A Miley não promove o projeto. A Miley não faz um single separado. A Miley não divulga, né? Ela vem com uma coisa que deixa a gente extremamente ansioso e de repente ela joga aquele balde de água fria na gente. Isso é frustrante, porque assim, a gente tem a força para levar mais longe aquele projeto, mas ela mesma não incentiva os fãs a fazer o movimento. Então, é complicado, né? Então, os pontos fortes desse álbum pra mim são a continuidade da maturidade musical dela, né? Mais uma vez ela consolidando sua imagem pós Plastic Hearts e Endless Summer Vacation como uma artista A-list, um álbum visual incrível, mas pesando pela grande preguiça que a Miley tem. Em segundo lugar, como o melhor álbum da carreira da Miley Cyrus, eu deixo o Bangers. I came in like a wrecking ball. Esse foi o momento mais decisivo na carreira dela, não porque é apenas um álbum divisor de águas, mas também ele é um divisor de águas cultural. A Miley se lançou no hip hop, no trap, fez uma estética bem debochada e chocou todo mundo com a performance no VMA e depois com o videoclipe icônico de Wrecking Ball. O disco rendeu grandes hits, né, gente? Inclusive, podemos dizer aí que Wrecking Ball é moralmente, talvez, a música mais popular da carreira da Miley desde Flowers, né? Tipo, antes de Flowers. Por mais que não tenha chegado em primeiro lugar em alguns lugares, a música ainda é muito popular. Então, assim, não tem como você não conhecer essa música. Esse álbum finalmente consolida a imagem dela como uma artista que consegue se reinventar, gerar polêmicas, críticas, quebrar estereótipos e surpreender com um som fresco. Ela se transformou em um assunto global nessa era e mostrou que não seria mais limitada pelo que o público esperava dela. E por fim, na minha opinião, o álbum da carreira da Miley, que ela nunca vai conseguir fazer nada como esse álbum. Plastic Hearts, o álbum de pandemia dela, que também foi provavelmente a melhor de todas as reinvenções, que hoje ela dá uma torcida de nariz. Não tolerarei ou admitirei, Miley, mas eu sei que você torce o nariz pra essa era porque você andou falando umas coisas aí que eu não curti, mana. Esse foi o verdadeiro renascimento artístico da Miley. Ela finalmente encontrou uma identidade muito sólida, o rock e o glam pop, combinados com aquela voz rouca e poderosa que ela tem. Ela trouxe influências de Joan Jett, Blondie, Stevie Nicks e foi o disco mais aclamado pela crítica e considerado mais coeso que ela lançou na sua carreira. O disco tem o hino Midnight Sky, assim como também Prisoner com a Dua Lipa. Foi um grande retorno triunfal para ela. Apesar de não ter conseguido ficar no topo das paradas, ele ganhou um respeito imenso e de fato transformou-se no projeto mais respeitado que a Miley já lançou dentro do seu catálogo. Eu particularmente acho que Midnight Sky é uma das top 5 melhores músicas de 2020. Pra mim não tem nada naquele ano que consiga ser tão bom quanto essa música e algumas outras. Mas é uma pena que o disco não conseguiu conquistar grandes hits por conta principalmente daquele cenário que a gente estava vivendo
vivendo, né, de pandemia e tudo mais, mas ainda assim, vejam que coisa, a Miley divulgou esse álbum, né? A Miley fez performances de Midnight Sky, ela se movimentou e isso fez diferença, né? Também para os fãs. Tá vendo aquilo que eu disse do próprio Something Beautiful para o Plastic Hearts? Mesmo num cenário todo adverso, ela ainda fez algum movimento. No Something Beautiful, ela tinha tudo a favor dela, ela não fez nada. Então, assim, é difícil ser fã da Miley, é difícil engolir certas coisas com farinha. Então, assim, o meu ranking ficou dessa forma. Plastic Hearts, primeiro lugar, o melhor álbum da carreira da Miley, né? E último lugar, como o pior álbum da carreira da Miley, o Miley and Her Dead Pets. Mas e aí, qual o seu ranking e o que você acha de cada um desses álbuns da Miley? Comenta aqui que eu quero saber. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!